TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque às eleições. No programa de hoje, vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Petrópolis, Dr. Santoro. A cidade tem 24.971 famílias em situação de pobreza. No Correio Político, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, defendeu a democracia e o combate à violência. A pista da subida da Serra de Petrópolis, no sentido Juiz de Fora, na Praça do Pedágio do quilômetro 102, foi suspensa, foi interrompida, isso por conta de um incêndio em vegetação às margens da rodovia. O diálogo com o objetivo de apresentar projetos e conhecer os planos de governo para a cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais, em TV Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. Além disso, você tem as nossas páginas no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Por ela, você também fica informado sobre tudo o que acontece em nossa região de cobertura. Vale lembrar, você também tem o nosso e-mail e o nosso WhatsApp para entrar em contato, mandar as suas sugestões de reportagem, além de vídeos e fotos, em tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675. A gente começa a edição de hoje trazendo uma informação importante, principalmente para os motoristas, porque um incêndio interdita nesse momento a pista de subida da Serra da BR-040. O incêndio começou por volta das 10h20 da manhã dessa quinta-feira. As imagens estão na tela para você. As chamas foram registradas às margens da BR-040 no quilômetro 97 da pista de subida da serra, no sentido Juiz de Fora. De acordo com a Concer, a Praça do Pedágio, no quilômetro 102, em Duque de Caxias, foi fechada preventivamente. A concessionária ainda informou que as equipes estão, junto com o Corpo de Bombeiros, atuando no local. Por conta dessa interdição, tem um quilômetro de congestionamento sendo registrado na rodovia no sentido, na pista de subida da serra. Os veículos que já tinham passado pelo pedágio ali no momento do incêndio utilizaram o refúgio para passarem pelo trecho. A gente vai continuar acompanhando e trazendo para você as atualizações referentes a esse caso. A gente vê de fato a quantidade de veículos parados ali na rodovia por conta então desse incêndio. Mudando de assunto, segundo um levantamento da ferramenta de consulta, seleção e extração de informações do CadÚnico, o CECAD 2.0, em Petrópolis existem 24.971 famílias vivendo em situação de pobreza. Esse recorte representa o total de 48% de 51.719 famílias que se inscreveram no sistema do Cadastro Único, instrumento federal que garante assistência social para famílias vulneráveis. Além disso, conforme o Ministério do Desenvolvimento, ele também serve como critério para a seleção de beneficiários de programas oferecidos pelos governos estaduais e municipais. O governo federal considera na linha de pobreza pessoas que possuem rendimento domiciliar per capita abaixo de R$ 667 por mês e na extrema pobreza aqueles que vivem com menos de R$ 209 mensais per capita. Os dados do CECAD também revelam que mais de 8.700 famílias estão enquadradas em situação de baixa renda, ou seja, aqueles que receberam até meio salário mínimo, o que compreende uma renda de R$ 706 por pessoa da casa. Outro registro é que 17.994 ganham acima de meio salário mínimo. Ou seja, a gente está nesse período de eleições, é importante saber também os projetos para desenvolvimento, capacitação profissional e também geração de emprego e renda. Vamos ao Correio Político de hoje.
Na abertura da sessão plenária da última terça-feira, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, a ministra Carmen Lúcia, informou que encaminhou um ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que seja dada celeridade, efetividade e prioridade às funções de investigação, de acusação e de julgamento dos atuais atos contrários ao direito eleitoral. Segundo a ministra, isso inclui também os atos agressivos à cidadania e aos casos de violência das mais variadas formas, que vêm se repetindo no processo eleitoral em curso e que afrontam a atividade da política. Vamos acompanhar um trecho logo do início dessa sessão e da fala da ministra Carmen Lúcia. Eu comunico às eleitoras e aos eleitores brasileiros que estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação, que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E, se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. Aí a gente acompanhando parte da fala da ministra Carmen Lúcia, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. E assim a gente, com esse objetivo de garantir a democracia e também o combate à violência, terminamos o Correio Político de hoje. Uma atualização rápida para você, a gente acabou de citar aqui a questão relacionada ao incêndio e que estava interditando a pista de subida da serra da BR-040. A gente tem uma atualização que foi divulgada agora pela Concer. De acordo com a concessionária, a subida da Serra de Petrópolis foi parcialmente liberada e a Praça do Pedágio de Caxias, no sentido Juiz de Fora, foi reaberta após o Corpo de Bombeiros e as equipes da concessionária avançarem no combate ao incêndio à vegetação que ocorreu no quilômetro 97, no sentido Juiz de Fora. A árvore que ameaçava cair foi retirada e, assim, a pista foi liberada. No entanto, ainda há retenção na subida da serra nesse momento. A gente fala rapidamente sobre Teresópolis, porque neste sábado, dia 28 de setembro, Teresópolis vai receber mais uma edição do programa RJ para Todos, Mais Serviços. Dessa vez, os atendimentos vão ser realizados na Escola Municipal Cizenando Adolfo Taitson, em Motas, que fica na Estrada João Adolfo Taitson, no quilômetro 30, no 3º Distrito. A iniciativa da Secretaria de Estado de Governo, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias Municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e de Governo e Coordenação, tem o objetivo de levar alguns atendimentos. Essa ação vai ocorrer de 9 da manhã até 1 hora da tarde, com distribuição de senhas até às 11 horas da manhã. Equipes do Detran RJ, da Fundação Leão 13 e do Procon RJ vão oferecer atendimentos relacionados a requerimentos de primeira e segunda vias de documentos de identidade. É necessário, inclusive, levar a certidão de nascimento ou casamento original para esse serviço.
além da isenção de taxa para segunda vista de certidão de nascimento, casamento e óbito, a habilitação para casamento, nesse caso é necessário levar a identidade, o CPF e a certidão de nascimento original, além de serviços referentes à defesa do consumidor, entre outros atendimentos. Os servidores das Secretarias Municipais de Trabalho e de Assistência Social e Direitos Humanos vão disponibilizar o balcão de emprego e a confecção da carteira de trabalho digital, além de acolhimento social com a inscrição e atualização do CAD único. A ação, então, sendo realizada neste sábado, dia 28 de setembro, em Teresópolis. Vamos à previsão do tempo para essa sexta-feira. Durante essa semana, temos registrados altas temperaturas, não só em Petrópolis, mas em toda a nossa área de cobertura. E o nosso repórter, o Eric Portela, vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo e trazer esse panorama também para esta sexta-feira. O fim de semana, mais uma vez, está chegando. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, o calor permanece aqui para a nossa região. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu vim falar da previsão de sexta-feira, que já adianto a vocês vai ser um pouco diferente comparado aos outros dias da semana. Vocês podem acompanhar aqui no nosso telão que em Nova Friburgo o dia amanhece de sol e poucas nuvens no céu, mas já na parte da tarde a previsão é de aumento na quantidade de nuvens e a presença de chuva isolada. Os ventos podem variar de moderados a fracos e a temperatura, que apesar da previsão ser de chuva, não passa por declínio e sim por elevação, marcando mínima de 14 e máxima de 31 graus. Em Teresópolis, a previsão é parecida. O dia também amanhece com poucas nuvens no céu, mas logo a previsão vira para acúmulo de nuvens e a chuva isolada também aparece e segue até o período da noite. A temperatura vai variar entre mínima de 14 e máxima de 33 graus. Já em Petrópolis, vocês podem observar que os números dos termômetros não param de subir, marcando durante esta sexta-feira mínima de 16 e mínima de 18, e máxima de 38 graus. Assim, a chuva também deve marcar presença no município durante a tarde e noite desta sexta-feira. E em Paraíba do Sul, as temperaturas também têm tendência de aumento e vão variar entre mínima de 19 e máxima de 37 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. O dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a tarde e noite. E para finalizar, em Três Rios, a previsão é de sol pela manhã e tarde, somente durante a noite que há probabilidade de chuva isolada. A temperatura, que também passa por elevação, vai variar entre mínima de 20 e máxima de 38 graus, se aproximando aí dos 40 graus, né? Então assim, Richard, essa elevação na temperatura é por conta de mais uma onda de calor. Essa é a 7ª onda que chega ao Brasil durante o ano de 2024 e ela já chega com alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O Rio de Janeiro está sob o alerta, que traz temperaturas que podem registrar 5 graus acima da média. Mas olha, a partir deste sábado as temperaturas já começam a cair. Mas esse assunto a gente deixa para amanhã aqui na previsão do tempo, né? Tá certo, Eric. Enquanto isso, é sempre importante manter a hidratação em dia e a utilização também, né, do protetor solar. Crianças e idosos têm que ter uma atenção redobrada, principalmente também com a hidratação e com a proteção referente ao sol. Obrigado pelas informações, Eric. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. E assim a gente termina a previsão do tempo para essa sexta-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, vamos iniciar a nossa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Não saia daí, o intervalo é rápido e a gente volta já já.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e hoje nós vamos iniciar as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Os candidatos terão 3 minutos para as considerações iniciais, finais e 3 minutos para responder cada uma das perguntas. O candidato pode iniciar a resposta assim que o cronômetro aparecer na tela. Obviamente, o Correio Petropolitano Debate pede que a sabatina seja respeitosa e que o foco seja a apresentação de projetos. Nesta quinta-feira, vamos entrevistar o candidato do Partido Novo, doutor Santoro. Doutor Santoro, obrigado pela presença aqui no Correio Petropolitano Debate e você tem os seus 3 minutos para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, uma boa tarde para todos os petropolitanos que estão nos assistindo. Só um primeiro detalhe, né? Estou vendo aqui na tela que está escrito Bernardo Santoro, que efetivamente Bernardo é o meu primeiro nome, mas por conta do meu nome ter sido manchado na política petropolitana por um ex-prefeito que tem também o nome de Bernardo e que é considerado por muitos o pior prefeito que a cidade já teve, eu acabei tendo que tomar a atitude, né, e tomar a opção de ter como nome político Doutor Santoro e não Bernardo Santoro. Então, só para deixar destacada essa importante questão, até porque eu não quero ser confundido, não sou do grupo político dele, na verdade sou um adversário histórico dele, desde a época de colégio, né, nós já disputávamos chapa um contra o outro no colégio de aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, então não faz muito sentido eu estar atrelado, até porque todos nós sabemos, ele é o patrocinador da campanha de outro candidato a prefeito, o candidato Ingo. Então, só para deixar claro essa distinção, sou doutor Santoro, candidato a prefeito de Petrópolis pelo Partido Novo número 30, sou advogado, mestre e doutorando em Direito, tenho também uma bacharelado em Ciência Política, sou especialista em Gestão Pública e em Economia, entendo que sou o candidato mais preparado, eu estudei muitos e muitos anos para poder um dia estar administrando a minha querida cidade de Petrópolis, onde eu me criei, onde formei família. Entendo que a cidade tem uma perspectiva gigantesca de ser uma cidade que, como já foi um dia, uma cidade de referência, não só na economia, mas também na cultura e em outros campos também. E tenho certeza que se nós fizermos a despolitização da Prefeitura de Petrópolis, ou seja, tirar todo mundo que hoje, infelizmente, se utiliza da prefeitura para fins políticos, ou seja, cabos eleitorais, infelizmente, ocupando cargos que deveriam ser cargos técnicos, nós conseguiremos retomar a nossa cidade. Perfeitamente, Bernardo. Informação importante que eu não mencionei no início aqui da nossa entrevista, os candidatos, como eu citei, terão 3 minutos para cada uma das perguntas. Se porventura o candidato utilizar 2 minutos, 1 minuto e meio, enfim, que seja para cada determinada pergunta, esse acréscimo ele não será disponibilizado em outras perguntas. Ele também terá esses 3 minutos para fazer a resposta referente aos outros questionamentos. A gente começa então, doutor Santoro, com a primeira pergunta. E em documentos judiciais, o município alegou que estaria em uma situação de penúria financeira. E tendo em vista a queda na arrecadação do ICMS em Petrópolis, além da necessidade de pagamentos do que recebeu a mais esse ano, como que o senhor pretende aumentar a arrecadação da cidade e movimentar a economia, gerando emprego e renda? Excelente pergunta. Primeiro, tem que deixar claro uma coisa para o público, né? Fui eu a pessoa que entrei com uma ação popular para cancelar o contrato entre o escritório de advocacia e a Prefeitura de Petrópolis. Esse contrato foi o contrato que gerou a ação que, por fim, obteve essa liminar absolutamente precária, que caiu e gerou uma dívida que, na verdade, não é de 100 milhões de reais, como diz o prefeito Bom Tempo, e sim de 500 milhões de reais. 100 milhões de reais é apenas o relativo a este ano, dentro de um acordo alinhado junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas a arrecadação feita nos 2 anos anteriores, numa patamar de mais ou menos 200 milhões de reais cada ano, ou seja, 400 milhões no total, ainda será objeto de execução pelas prefeituras que se sentiram atingidas
pela fraude ocorrida, judicial ocorrida, né, pela Prefeitura de Petrópolis, junto a esse contrato com esse escritório. Então, eu entrei com uma ação popular, estamos na luta para cancelar esse contrato e, obviamente, que se eu vencer, aí eu não vou precisar dar seguimento à ação popular, porque eu mesmo cancelarei esse contrato, que é um contrato lesivo aos interesses da cidade de Petrópolis. Muito importante frisar isso. Quanto à questão de levantamento de recursos, nós vamos fazer um georreferenciamento para que as casas que hoje não recolhem IPTU passem a recolher, ou seja, não vamos aumentar o IPTU de ninguém, vamos apenas cobrar de quem não paga. No que tange a ICMS, a desburocratização que nós vamos realizar na cidade vai gerar mais negócios e nós vamos aumentar a arrecadação, aumentando a base de arrecadação e não a sua alíquota. Além disso, vamos fazer um grande planejamento de alongamento dessa dívida e também um planejamento do que eu chamo de leilão reverso de dívida, ou seja, a partir do momento que nós temos uma dívida, nós vamos fazer um leilão reverso. Quem der o maior deságio dessa dívida, nós vamos estar pagando, e aí nós pretendemos ter descontos de até 90% do valor de face dessa dívida para conseguirmos reerguer e endireitar as contas públicas de Petrópolis. Vamos para a segunda pergunta. As empresas de transporte público operam hoje de forma emergencial na cidade e que vive também um grande problema com a mobilidade urbana. Um estudo da COP UFRJ apontou medidas, entre elas a construção de mais 5 terminais rodoviários no município. E existe também a tão esperada ligação Bingen-Quitandinha. Quais são as soluções para a mobilidade e o transporte público da cidade? E pergunto, pretende adotar as soluções que foram apresentadas por esse estudo da UFRJ? Perfeito. Primeira coisa que tem que ser dita de maneira muito clara. O maior ralo de corrupção da cidade de Petrópolis hoje é a CPTrans. Nós vamos extinguir a CPTrans. A CPTrans ela é uma empresa pública. Empresas públicas entregam serviço público na ponta. Não é o caso da CPTrans. A CPTrans regulamenta serviço público. Ela não entrega. Não é ela que presta o serviço de ônibus na ponta. Ela regulamenta as empresas que são concessionárias e que fazem esse serviço na ponta. Quando você faz regulação de determinado serviço, a figura técnica do direito administrativo que deve ser utilizada para essa finalidade é ou a autarquia ou a agência reguladora. Portanto, nós vamos primeiro consertar, endireitar essa questão, extinguindo a CPTrans, né? Obviamente aproveitando os funcionários nessa nova agência petropolitana de mobilidade. Vai ser uma agência politicamente blindada, onde os diretores que ocuparão esses cargos terão que ter diploma na área e pelo menos 5 anos de atuação no setor, mandato fixo de 4 anos, ou seja, eu, prefeito, não vou poder interferir politicamente para mudar qualquer coisa. Vão ser cargos técnicos que vão ser indicação do prefeito com a aprovação da Câmara de Vereadores junto com a sociedade civil organizada. Então nós vamos ter uma reestruturação técnica e aí dentro dessa reestruturação técnica a Agência Petropolitana de Mobilidade vai fazer um plano petropolitano de mobilidade, né, um plano municipal de mobilidade, e esse plano de mobilidade vai trazer as diretrizes para todas essas intervenções urbanas. Não posso eu aqui, enquanto prefeito, que sou um advogado, né, e cientista político, não posso eu querer dizer o que é o melhor para a cidade do ponto de vista de engenharia de tráfego. Mas nós vamos blindar politicamente toda essa estrutura que nós vamos criar e com a blindagem jurídica e política dessa estrutura que nós vamos fazer, aí nós teremos sim uma licitação de todos os ônibus da cidade em 2025, sempre com liberdade econômica, ou seja, nós vamos chamar empresários de todos os ramos, de todos os tipos de modais possíveis, por exemplo, van, charrete elétrica, mototáxi, todas as empresas e os empresários que tiverem interesse em investir no setor para gerar diversidade, para gerar competitividade, redução de preços, qualidade de serviço, nós vamos estar trazendo em Petrópolis. Por fim, quero falar, e aí o que foi feito pela UFRJ vai ser de análise desse corpo técnico. Por fim, muito importante frisar, nós vamos entregar a ligação Bingen-Quitandinha em 180 dias, e não será pelo plano que hoje está na NTT.
nós vamos fazer, na verdade, uma abertura pela Rua Pará para chegar no Quitandinha, né, ali no BNH, e nós vamos fazer isso nos primeiros 180 dias de mandato. Isso é uma coisa que para a gente não abre mão. Candidato, a gente dá prosseguimento aqui às nossas entrevistas e Petrópolis, agora trazendo a questão da saúde, tem até dezembro um convênio com o Hospital Santa Teresa, que inclusive também é questões judiciais. E esse término do convênio gera uma grande preocupação para a cidade como um todo. Você pretende manter o convênio com o hospital e quais são as melhorias previstas no seu plano de governo para a saúde e também a melhoria dos hospitais públicos do município? Perfeito. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que responsabilidade fiscal salva vidas. O que está acontecendo hoje na cidade não é só na saúde, são em todos os campos da cidade, é que, como houve uma deterioração fiscal total da prefeitura, fruto dos gastos exacerbados da prefeitura, em conjunto com a fraude fiscal do ICMS ocorrida, que agora a gente vai ter que pagar essa fraude, e o acúmulo de uma dívida gigantesca, que dizem, né, existe toda uma questão de se conseguir, na prática, entender qual é essa dívida, porque não se tem acesso, na prática, a muitos dos documentos da contabilidade da prefeitura. Mas existe hoje uma estimativa de que a dívida da prefeitura chega a quase 2 bilhões de reais. Né? Isso é muito dinheiro. Para você ter ideia, só de rolamento da dívida, para você amortizar e pagar juros, você teria, na prática, quase 30% do nosso orçamento comprometido apenas com o pagamento de juros dessa dívida. Então, essa dívida vai ter que ser atacada com muita força. E aí, vindo para a questão da saúde, por que hoje esse contrato com o Hospital Santa Teresa é tão difícil e o diálogo é tão complicado com o hospital? Porque a cidade de Petrópolis, a prefeitura, não paga o hospital. Quando a prefeitura não paga o hospital, o que o hospital acaba fazendo para poder bancar com seus custos? Ele vai aos bancos, e ao ir aos bancos, ele acaba tomando um empréstimo. Esse empréstimo tem juros. Então, na verdade, esses juros acabam aumentando o custo do contrato que o Hospital Santa Teresa tem junto à prefeitura. E aí, quando o hospital fala, olha, esse contrato que nós temos não abarca o custo total da operação. Não abarca porque a prefeitura não paga. Quando a prefeitura não paga, eles são obrigados a buscar o seu fluxo de caixa nos agentes financeiros e aí sim você não tem essa conta sendo fechada. Como nós vamos ter responsabilidade fiscal, porque essa sempre foi a história da minha vida, tanto no campo acadêmico quanto no campo profissional, né? Como professor universitário, eu sempre defendi a austeridade, a responsabilidade fiscal e também na minha vida profissional eu reduzi a dívida do Botafogo de Futebol e Regatas, meu clube de coração, em 125 milhões de reais nos 2 anos em que eu estive lá, ou seja, sempre com responsabilidade fiscal, não gastando mais do que arrecada. Eu vou criar as condições para que, criando confiança com o Hospital Santa Teresa, nós possamos baratear esse contrato, porque o Hospital Santa Teresa vai ter a garantia de que nós vamos pagar esse contrato. E junto a isso, não podemos deixar de citar que, assim como nós vamos ter essa parceria com Santa Teresa, nós vamos ter parceria com todos os outros hospitais e clínicas de Petrópolis privados. Nós vamos garantir que o pobre petropolitano tenha acesso a uma saúde privada de qualidade igual quem tem plano de saúde. Dando prosseguimento, a gente fala agora sobre prevenção e sobre meio ambiente. Petrópolis passou em 2022 pela maior tragédia socioambiental da história. Mas em março desse ano, mais de 1.000 ocorrências foram registradas e que afetaram inclusive o cemitério municipal. Quais são as ações que vão ser adotadas dentro do seu plano de governo para a prevenção aos desastres socioambientais? Excelente pergunta. Primeiro, eu quero dar um aviso às pessoas. Quando eu fui presidente do Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia com status de Secretaria de Estado no Rio de Janeiro, então no estado do Rio de Janeiro, então fui secretário de Estado durante algum tempo, eu cheguei a começar um processo administrativo para ter uma futura licitação de um centro de controle climático metropolitano, ou seja, que abarcasse toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, com sede em Petrópolis, porque é a cidade, dentro da região metropolitana, a cidade que mais sofre com essa questão dos problemas climáticos e das chuvas. Então, nada mais óbvio e mais lógico do que um eventual centro de controle climático
metropolitano do estado do Rio de Janeiro ter como sede a cidade de Petrópolis, a cidade mais atingida. Infelizmente, não deu tempo de dar continuidade, meu mandato acabou e o meu sucessor, muito ligado ao governador Cláudio Castro, não deu prosseguimento a esse meu projeto e o prefeito também não teve vontade política de fazer essa interlocução com o governador para construir essa solução e, portanto, infelizmente, esse projeto parou. Caso eu seja eleito prefeito, eu vou retomar esse projeto junto ao governo do estado e ao Instituto Rio Metrópole, que eu conheço também por ter sido o fundador dele, para que nós tenhamos, sim, aqui o Centro de Controle Climático Metropolitano, para que nós tenhamos realmente o que há de mais moderno em tecnologia e inteligência para sabermos quando teremos ou não as chuvas aqui acontecendo na nossa cidade. Junto a isso, nós temos hoje um problema que eu até comentei ontem, nós temos hoje, infelizmente, uma necropolítica, uma política de morte envolvendo a questão socioambiental. Houve um estímulo de todos os governos, Bom Tempo, Ingo, Rossi, Mustrange, um estímulo à expansão de comunidades em encostas, em ocupação ilegal de encostas perigosas, encostas que poderiam, infelizmente, gerar tragédias, como efetivamente aconteceram. E por que houve esse estímulo feito por esses prefeitos nessas comunidades? Porque eles rendiam votos, então havia uma troca, um quid pro quo, uma troca entre as pessoas que entravam nessas comunidades, expandiam essa ocupação e as prefeituras numa verdadeira necropolítica. Nós vamos romper com esse sistema, nós vamos fazer toda uma ruptura com isso e um planejamento habitacional inteligente para que não haja mais esse tipo de coisa. Uma última coisa importante, nós vamos fazer um plano para acabar com as enchentes na Coronel Veiga e no Centro Histórico. Referente aos cemitérios municipais, a imprensa como um todo apresentou reportagens referentes ao estado de conservação e a necessidade de investimentos nos cemitérios. Ossadas expostas foram encontradas e furtos já foram registrados. Quais são os projetos de investimentos para os cemitérios e há também projetos de licitação para esses espaços? Sim, como vocês sabem, como muitos sabem, na verdade, eu sou ex-presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, na verdade eu sou um dos fundadores da direita no Brasil, né? Por isso que eu sempre costumo dizer que eu sou o único, na verdade, candidato de direita na nossa cidade de Petrópolis, eu costumo afirmar isso bastante, porque eu era de direita antes que isso rendesse likes ou votos. Né? Então, na verdade, a defesa de princípios cristãos, liberais e conservadores estão inerentes a mim desde a mais tenra idade, desde a época de faculdade, né? Eu já tenho mais de 20 anos de militância política na direita. 20 anos, quando nem se pensava em ter pensamentos de direita no Brasil. E um desses pensamentos é exatamente a importância das concessões e privatizações para que a sociedade, dentro de uma lógica de lucro e de eficiência, consiga gerir espaços públicos com muito mais inteligência do que hoje, infelizmente, acontece junto ao poder público, que é um poder público paquidérmico, pesado, com muita burocracia e, infelizmente, gerando, por conta disso, muita corrupção. Nós vamos fazer a licitação de todos os cemitérios municipais e, mais do que isso, nós precisamos pensar com urgência a criação de um cemitério vertical na cidade de Petrópolis. Não dá para pensarmos numa cidade que tem problemas de encostas em um cemitério que está numa encosta. Evidentemente que isso vai gerar problemas não só socioambientais, mas também culturais e de respeito aos pobres, que hoje estão naquela parte mais de cima, enterrados ali. Né? As famílias pobres estão mais enterradas lá em cima e estão descendo. Isso está errado. Infelizmente as pessoas não têm consciência disso, não se importam com isso. Nós vamos resolver esse problema e nós vamos ter um cenário em que nós vamos ter um espaço para cemitérios vertical em que não vai haver mais esse tipo de problema de ocupação de encostas para botar corpo
corpo de gente sem dinheiro para pagar por uma estrutura melhor no próprio cemitério municipal, essa pouca vergonha vai acabar. Além disso, muito importante a gente falar, não são só os cemitérios que nós pretendemos privatizar. Todos os parques que façam sentido serem explorados, até para que o serviço que seja apresentado ao cidadão seja melhor, mais estruturado, nós vamos fazer praças, parques, se nós conseguirmos, por exemplo, em quadras que tem, por exemplo, um espaço do lado, nós vamos licitar o espaço do lado para fazer um bar, e aí esse bar banca a estruturação da quadra. Em suma, nós vamos criar uma autossustentação desses aparelhos públicos em toda a cidade. A cidade também passa por problemas referentes à coleta de lixo. Contratos emergenciais que foram suspensos pelo Tribunal de Contas do Estado e também a falta de coleta seletiva. Como candidato, você pretende normalizar o serviço e também ampliar as coletas seletivas, a fim de garantir a destinação dos resíduos de maneira mais eficiente? Primeira coisa que tem que ser falada, né? E aí eu, desde já, convido o cidadão petropolitano a me procurar na rede social, no Instagram, em Bernardo Santoro Oficial. Procure o meu vídeo, o vídeo que eu fiz na Condep, em frente à Condep, e junto à Condep também o estacionamento da Condep, que é a empresa pública responsável por fazer a gestão do lixo na cidade, e vocês vão ver nesse vídeo que o estacionamento da Condep está tomado de carros com adesivos, não só do atual prefeito, quanto também o vereador de preferência do atual prefeito. E o vídeo é muito engraçado, que enquanto eu estou falando, vai entrando, procurem ver, vai entrando dentro da Condep um carro com um adesivo do prefeito e do candidato a vereador. Então, assim, nós temos efetivamente hoje uma Condep sequestrada politicamente para finalidades eleitorais e não para finalidades de limpeza urbana. E isso acaba sendo refletido em toda a cidade. A cidade virou um lixão a céu aberto. Todo mundo que vai nos bairros, nas ruas, está vendo uma quantidade gigantesca de lixo, está gerando doença, ratos, um completo absurdo que está acontecendo na cidade nesse momento, porque a Condep deixou de ser uma empresa que foca em administração de resíduos sólidos e começou a focar em campanha eleitoral do senhor Bom Tempo e do vereador que não vale nem a pena ser citado, né? Podem conferir isso no meu vídeo lá no meu Instagram. O que a gente tem que fazer em relação a isso? A gente tem que fazer uma cisão da Condep. A Condep tem que ficar focada em limpeza, roçada e faxina e questões que são, e também até pequenas obras públicas. Em suma, aquilo que uma empresa municipal de obras públicas tem que fazer. Condep tem que virar uma empresa municipal de obras públicas, ponto. Tirar da Condep tudo relativo à questão de saneamento, e aí quando eu falo saneamento, eu estou falando de água, esgoto e resíduo sólido, e criar uma agência petropolitana de saneamento profissional nos mesmos termos da agência petropolitana de mobilidade, com diretores com currículo, diploma na área, tempo de mandato para que não haja interferência política, blindagem política total e um plano petropolitano de resíduos sólidos e saneamento. Se nós fizermos essa gestão profissional, nós vamos resolver essa questão. E com licitação sempre. Vamos deixar uma coisa muito clara. Todos os meus adversários pegam dinheiro e se financiam nas suas campanhas com empresários de todo tipo de áreas, mas principalmente do lixo. E é por isso que todos os candidatos que efetivamente, os grupos políticos que efetivamente geriram a cidade antes de 2022, não se preocuparam em fazer licitação na área. Na minha gestão, é licitação sempre. Na educação, manifestantes e atrasos de salários também foram denunciados, até mesmo pelos RPAs e estagiários. Mas, além disso, a cidade ainda tem um déficit de profissionais para atuarem com pessoas com necessidades especiais ou alguma limitação. Foi divulgado também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e a cidade não atingiu a meta do Ministério da Educação. Quais são os projetos para a educação e para melhorar esses índices?
Infelizmente, a educação petropolitana hoje ela não tem como objetivo garantir ensino básico de qualidade para a criança petropolitana. Ele tem como objetivo fazer lavagem cerebral esquerdista. Isso começou, infelizmente, já no governo Bom Tempo anterior, se manteve no governo Rossi, que foi um governo de centro que não se preocupou com isso. No governo Ingo, isso se tornou uma coisa ainda mais grave, quando ele indicou como seu secretário de Educação um ex-candidato a prefeito do PSOL, que hoje inclusive é candidato a vereador, com essa visão do que a gente chama de pedagogia do oprimido, que é um livro do Paulo Freire que tem por objetivo ensinar consciência social para o estudante e não matemática, português e ciência. Nós vamos quebrar com esse paradigma e nós vamos criar um novo paradigma. Qual paradigma? Uma escola sem partido, despolitizada e que tem por objetivo não só ensinar essas matérias básicas para que a criança possa ter um ensino médio e depois um ensino superior de qualidade, sem precisar voltar a estudar coisas que deveriam ter sido estudadas no ensino fundamental, mas também e principalmente vamos fazer num contraturno e ensino integral, um ensino profissionalizante desde a primeira série, obviamente condizente com a faixa etária da criança. Então nós vamos ter uma educação voltada para a autonomia da criança e a transformação dessa criança numa pessoa com saber para poder, no futuro, estar progredindo, não só profissionalmente, mas também academicamente. Muito importante, temos um déficit de creches gigantesco, de vagas de creches gigantesco na cidade. Nós vamos fazer duas coisas em relação a isso. Primeiro, e também esse projeto está no ensino fundamental como um todo, nós vamos dar o direito da pessoa mais pobre que não tem como marcar uma creche privada ou uma escola privada, o direito de escolher uma escola privada com subsídio da prefeitura através de um vale educacional, para que o pai escolha o projeto pedagógico do filho e não um pedagogo esquerdista ligado à prefeitura. Isso é muito importante a gente falar. E a nossa creche, no governo do Partido Novo, vai funcionar de 7 da manhã às 7 da noite e não de 8 às 4h30, como hoje acontece, para que a mãe petropolitana tenha o direito de buscar o pão para si, para sua família e para os seus filhos. Isso também é fundamental, nunca foi mudado. E se nós endireitarmos a educação de Petrópolis com esses paradigmas que eu apresentei, eu tenho absoluta certeza de que esses índices serão melhorados. Se fizermos isso, vamos endireitar a educação de Petrópolis e ela voltará a ser uma referência em toda a nossa nação. A gente esperar o tempo do candidato, agora sim, terminou o tempo do candidato. A cidade foi considerada, mais uma vez, como a cidade mais segura do estado. Contudo, especialmente para as mulheres, o cenário é um pouco diferente. O número de estupros aumentou 44,1% de janeiro a agosto desse ano, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do ISP, isso quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que foi aprovada na Câmara, o recurso para a Secretaria da Mulher para o ano que vem é de R$ 24 mil, o que daria cerca de R$ 2 mil por mês. Como colocar em prática os projetos que beneficiem as mulheres com esse orçamento e como o seu governo pretende adotar medidas em prol das mulheres? Vamos lá, primeira coisa que tem que ser dita aqui. Essa Secretaria de Mulheres, ela foi criada para fins político-partidários e não para a entrega de projetos de política pública para mulheres. Na verdade, esse projeto ele era um acordo que envolvia a ocupação dessa Secretaria de Mulheres por indicados do candidato a prefeito Yuri Moura, que era deputado estadual na época, e aí o candidato Yuri Moura não seria candidato, aderiria novamente ao projeto político do prefeito Bom Tempo e eles caminhariam juntos nessa eleição. Por algum motivo, após a criação dessa Secretaria de Mulheres, esse acordo político ruiu, não aconteceu e, por conta disso, ficou lá um penduricalho de Secretaria de Mulher sem projetos, sem orçamento, mas com um monte de cargos que acabaram sendo ocupados por cabos eleitorais do Rubens Bom Tempo, que agora estão na rua pedindo voto para ele.
Nós vamos extinguir essa Secretaria de Mulheres de maneira muito clara e objetiva. Nós vamos trazer essa pauta para dentro de uma Secretaria de Direitos Sociais que vai cuidar não só dos direitos sociais das mulheres, mas também dos idosos, do PCD, de todas essas áreas que requerem uma atuação mais presente da Prefeitura, mas sempre em parceria com a sociedade civil organizada e a iniciativa privada, porque nós entendemos do Partido Novo que a melhor maneira de você prestar serviços e direitos sociais é através de medidas liberais. Que medidas são essas? Nós fazemos parcerias público-privadas com entidades que têm expertise nessa área, coisa que a Prefeitura de Petrópolis claramente não tem, e através de uma contratação por licitação sempre licitação, porque essa história de não fazer licitação é coisa do Rossi, do Ingo, do Bom Tempo, dessa gente. Nós não. Nós fazemos licitação, competição e eficiência com o dinheiro público. Quando nós fizermos essa licitação e contratarmos organizações sociais ou empresas com expertise no trato com mulheres, pessoas com deficiência, idosos, nós vamos entregar políticas públicas inteligentes, eficientes, com baixo custo e altíssima entrega de serviços públicos na ponta. Além disso, do ponto de vista da segurança, muito importante citar, nós vamos ter uma guarda municipal treinada e armada para combater vagabundo. Isso é muito lá. E dentre os vagabundos, os eventuais estupradores. E por fim, muito importante citar, vamos reestruturar o centro de inteligência da cidade para fazer uma sinergia entre todos os órgãos de segurança pública dos 3 níveis da federação que hoje atuam na cidade de Petrópolis, com câmeras inteligentes em toda a cidade, e essas câmeras inteligentes que vão fazer um mapa de toda a cidade, vão impedir e vão fazer com que esses estupradores deixem de estuprar, porque vai ter uma vigia constante por parte da Prefeitura. A cidade tem perdido atratividade quando comparada às outras cidades da região serrana. Tendo em vista alguns eventos recentes, como por exemplo o Natal Imperial de 2023, que terminou antes do prazo. Em 2022, a árvore de Natal também não foi entregue dentro do prazo. E ainda há outros temas, como por exemplo a edição de 2023, também do Serra Serata, que quase não aconteceu. E recentemente, o atraso no pagamento dos artistas da Bauernfest deste ano. Quais são os projetos para a cultura e eventos do município? Novamente entramos na mesma questão. A Prefeitura ela não é a estrutura com melhor expertise para gerir esse tipo de evento. A lógica de Prefeitura não é essa. O que a Prefeitura tem que fazer é contratar os serviços especializados com profissionalismo, com ética, sempre abrindo para licitação, licitações abertas e não dirigidas, que o problema de dirigismo de licitação é outro problema grave dessa cidade. É impressionante como são sempre as mesmas figurinhas que repetidamente vencem essas licitações, né? E nunca entregam um evento de qualidade. Especificamente quanto à Serra Serata, eu sou italiano também, além de brasileiro, eu sou um ítalo-brasileiro, então eu sou um apoiador e um entusiasta de todo tipo de evento envolvendo grupos étnicos que efetivamente estão na cidade, terão meu total apoio. Eu dou aqui o meu testemunho que não só o grupo italiano da cidade, do qual eu pertenço, mas também os alemães, japoneses, todos eles terão total apoio da Prefeitura para estruturar os seus eventos e movimentos culturais. Outra coisa muito importante, infelizmente, a cultura petropolitana está sequestrada pelo mesmo pensamento esquerdista que sequestrou vários outros espaços da cidade, né? A cultura petropolitana hoje ela tem como objetivo lacrar e produzir políticas de promoção de visão de esquerda de mundo. Nós vamos reverter esse processo. A nossa ideia é estarmos investindo em alta cultura, em ressurgimento do pensamento cultural na cidade. Petrópolis sempre foi uma referência nessa área, então nós vamos romper com esse lixo de cultura esquerdista que na verdade quer destruir a cabeça das pessoas e não gerar enriquecimento cultural. Nós vamos fazer isso e, muito importante, vamos
entregar novamente para a população petropolitana os aparelhos de cultura que, infelizmente, hoje não estão disponíveis para a população por conta de uma série de licitações e investimentos que, na verdade, têm por objetivo desviar dinheiro público e não entregar na ponta esse aparelho. E o caso mais evidente desses é o do Teatro Municipal, que não funciona há 4 anos, todo ano tem reforma, tem dinheiro, milhões e milhões de reais são investidos ali e o Teatro Municipal não reabre, porque na verdade a ideia desse pessoal não é entregar o aparelho, é ganhar dinheiro em cima disso. Nós vamos privatizar esses aparelhos, entregar para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada faça uma gestão inteligente, barata e eficiente de todos esses aparelhos. A gente vai agora para a nossa última pergunta e a pergunta é referente ao turismo. A cidade tem diversos títulos, como a capital estadual do casamento, recebeu inclusive esse ano o título de berço imperial da cerveja. Quais são os projetos a fim de garantir visitantes e turistas fora do período de alta temporada e que também não estejam atrelados somente aos eventos? Perfeito. Nós temos basicamente 3 grandes visões para a questão do turismo na nossa cidade. Primeiro, a cidade sempre foi conhecida como a cidade de colonização alemã do Rio de Janeiro. Na verdade, a ideia era Petrópolis ser a Gramado Fluminense e não Miguel Pereira. Isso acabou, infelizmente, mudando. Nós vamos resgatar isso, primeiramente, fazendo uma retrofitagem alemã, de arquitetura e urbanismo alemã, em todo o centro histórico de Petrópolis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, essas cidades da região serrana gaúcha. Lá, a prefeitura só garante, só dá o alvará para a construção de um determinado prédio se ele tiver as características de arquitetura e urbanismo alemão, para que faça-se um todo harmônico com a cidade e não se percam as características alemãs que geram todo o turismo e o enriquecimento da cidade. Isso se perdeu em Petrópolis, não houve nenhum tipo de planejamento nesse sentido, muito por conta da corrupção, porque são os mesmos grupos políticos sempre extorquindo a população e não se preocupando com o seu real crescimento. Então nós vamos fazer uma retrofitagem de todo o centro histórico para retomar a característica alemã da cidade e voltarmos a ser de fato a Gramado Fluminense. Além disso, nós vamos estabelecer um turismo histórico com a criação de um parque temático imperial na cidade imperial. A ideia é termos um grande centro, que vai ser um centro comercial, histórico e turístico e também de lazer e eventos, envolvendo bares, cafés, restaurantes, hotéis, por que não centros de convenção, com temática imperial, dentro de todo um ambiente envolvendo a estética imperial, para que a pessoa vá à cidade imperial e a esse parque imperial viver esse período imperial. E assim como, por exemplo, o Beto Carreiro funciona com tema western, nós vamos ter um parque imperial com tema imperial, garantindo um fluxo constante de turistas na cidade imperial em sinergia permanente, não só com o museu, mas também com o mausoléu da família imperial que está na catedral da nossa cidade. Por fim, nós vamos fazer um investimento muito grande na questão do ecoturismo. Primeiro, fazendo um georreferenciamento do Parnaso, em especial nas fontes e espelhos d'água, para que o cidadão petropolitano tenha acesso a essas fontes d'água. Esse projeto a gente chama de Praia de Petropolitano, é a cachoeira, e nós vamos criar o ambiente, a estrutura, para que esses espelhos d'água e essas fontes d'água sejam acessíveis ao petropolitano, em especial ao PCD, a pessoa com deficiência. E, por fim, vamos replantar hortênsias em toda a cidade. Petrópolis vai voltar a ser a cidade das hortênsias, e quando nós fizermos esse esforço nessas 3 áreas, cidade alemã, cidade imperial e cidade das hortênsias, nós vamos endireitar o turismo de Petrópolis. Finalizou o tempo do candidato, a gente encerrou aqui nesse momento, então, as perguntas ao candidato do Partido Novo, Dr. Santoro, a quem a gente agradece aqui a presença para apresentar as propostas para a cidade. E a gente vai finalizar, então, com os 3 minutos. A gente vai pedir para colocar o cronômetro na tela e também para as considerações finais do candidato. Está na tela já o nosso cronômetro. Candidato, as suas considerações finais. Meu irmão cidadão petropolitano, sou o Dr. Santoro, candidato a prefeito pelo Partido Novo número 30.
Eu sou o único candidato na cidade que sou de um partido que é de oposição ao governo Lula, ao PT e à esquerda. Nós somos a única candidatura de direita na cidade que defende os princípios e valores que são os seus princípios e valores, cristãos, liberais e conservadores, para termos uma prefeitura enxuta, eficiente e técnica, onde as pessoas lá vão trabalhar porque têm inteligência, estrutura e currículo para isso, e não porque conhecem pessoas X ou Y ou o prefeito de plantão. Nós vamos ter uma prefeitura técnica e meritocrática. E com isso, nós vamos enxugar a prefeitura e pagar as dívidas que ela tem para que nós tenhamos uma estrutura pública leve, que possa valorizar o empreendedor. E você, empreendedor petropolitano, é a mola mestra da economia de Petrópolis, não a prefeitura. É você que tem que criar o emprego e a renda. Mas para isso, a prefeitura não pode atrapalhar você. Então nós vamos desburocratizar a prefeitura, reduzir impostos e fazer com que você tenha a oportunidade, com uma infraestrutura inteligente, privatizada, leve e barata, as condições de crescer o seu negócio, gerar emprego e renda e enriquecer a nossa cidade. Nós não somos aversos ao lucro, nós na verdade abraçamos o lucro, achamos que o lucro é importante e essencial dentro de uma sociedade para que nós possamos enriquecer em conjunto. Quem tem medo e demoniza lucro é Bom Tempo, é Yuri Moura, é o Centrão, que na verdade não demoniza o lucro, mas quer se apropriar dele através de impostos e corrupção. Nós não, nós queremos que o dinheiro que seja criado pelas empresas e pela sociedade civil fique com você, cidadão, e não com o político de plantão que na verdade acaba por extorquir você. Se nós tivermos esses princípios e valores sendo aplicados na Prefeitura de Petrópolis, Petrópolis vai voltar a ser a cidade que no seu próprio hino diz: não há lugar melhor para onde ser mais feliz do que aqui na nossa terra. E eu garanto a vocês, além de a gente ter essa visão futura, brilhante, pujante da nossa cidade de Petrópolis, nós também vamos ter uma visão ao passado. Nós vamos fazer a lava-jato da Prefeitura de Petrópolis para entender qual é a responsabilidade que Bom Tempo, Ingo Rames, Bernardo Rossi e Paulo Mustrange têm na dívida de quase 2 bilhões de reais que, infelizmente, eu e você, que somos os cidadãos que estamos hoje, né, na iniciativa privada, bancando essa farra, infelizmente, na cidade, qual é a responsabilidade que eles tiveram nisso tudo? Então nós vamos fazer a Lava Jato, investigar, responsabilizar cada um deles, porque essa dívida é deles e não é nossa, e a partir dessa visão ao passado, nós vamos construir uma cidade de Petrópolis futura, próspera, livre e desenvolvida. Sou o Dr. Santoro, candidato a prefeito de Petrópolis pelo Partido Novo. Meu número é 30, em direito a Petrópolis. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. A gente continua com as sabatinas ao longo dos próximos dias. E amanhã a gente volta ao meio-dia ao vivo. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.